Meus amigos, minhas amigas, o videozinho de hoje vai falar sobre racismo em Portugal. Situação do racismo em Portugal. Pois bem, em dezembro, no início de dezembro, a coisa de um mês e pouco atrás, observadores das Nações Unidas, a pedido do governo português, estiveram em Portugal para fazer uma avaliação, uma análise da situação do racismo que porventura houvesse em Portugal e que nível estaria e quais seriam as repercussões disso e tal. E depois de ficarem por volta de uma semana lá, esses observadores fizeram um relatório e esse relatório apontou algumas questões não boas. A chefe desses observadores, Dominique Day, uma norte-americana, em reportagem ao jornal Folha de São Paulo, descreveu o seguinte: foram colhidos relatos de espancamentos pela polícia, discriminação no ambiente escolar, maus tratos nas prisões, violência ginecológica, no caso de mulheres negras, hipersexualização dos corpos. Tudo isso em relação a pessoas negras. Ou como muito bem diz o Caetano Veloso e o Gilberto Gil na sua música Haiti, o Haiti não é aqui, ou quase negras. Pois bem, na semana passada eu tive acesso a um canal no YouTube da Graça VM, que é uma portuguesa nata, que vive na Suíça, vive entre Portugal e Suíça, trabalha na Suíça, mas vai constantemente a Portugal, porque tem filha lá, tem casa lá, está já, parece que relativamente próxima a se aposentar, vai viver em Portugal depois de aposentada. E essa portuguesa relatou que ela, apesar de ser uma mulher branca, de aparência branca e tal, mas que ela é a quarta geração oriunda de um escravo africano vivendo lá em Portugal. Ela não dá detalhes da vida desse antepassado dela, né? Se ela é a quarta geração, então ele teria sido o bisavô dela, né? Bisavô, o avô, o pai, ela a quarta geração, uma mãe, né? Mas ela diz que esse antepassado era um homem negro, africano, que foi levado para Portugal como escravo, e ela é descendente dele, né? Apesar de ela não aparecer. Então eu gostei muito do canal dessa senhora, Graça VM. Gostei muito do canal dela. Ela fala sobre sociedade e imigração. Ela é muito lúcida, muito inteligente, muito livre de preconceitos. Uma pessoa bastante interessante. Eu gostei muito do canal dela. Pois bem, então essa comissão das Nações Unidas coletou informações através de relatos de uma série de questões típicas de racismo na sociedade portuguesa. Essa comissão, ela também apontou que na sociedade portuguesa ainda permanece muito a coisa de um orgulho do passado colonial. E aqui nos meus outros vídeos, as pessoas que podem estar vendo esse vídeo agora podem até pensar assim: poxa, eu não estou entendendo, né? Bom, se você não está entendendo, eu vou te explicar. Porque em outros vídeos eu me coloquei bem contrário, me coloquei contrariamente à afirmação de muitas pessoas aqui no Brasil, né? A opinião dessas pessoas relativas a Portugal aqui no nosso país. Muitas pessoas que fazem
acusações a Portugal, aquelas típicas, né? Roubaram o nosso ouro, né? E nos exploraram e tal. E isso não quer dizer... Então, o fato de eu ser contrário a esse tipo de afirmação, e se você ouvir os meus outros vídeos, você vai perceber o seguinte, que eu falo, acho que em mais de um vídeo, que se você é uma pessoa, se você é um índio brasileiro, ou se você é um negro brasileiro, que não tenha antepassados portugueses, você está, no meu entendimento, eu posso estar até errado, mas se você é um índio ou um negro sem antepassados portugueses, então você tem até razão em se sentir um herdeiro de uma exploração que foi feita lá no passado por portugueses. Tá? Eu acho que é um erro acusar os portugueses de hoje, porque assim como você não estava lá há 200, 300, os portugueses saíram do Brasil há 200 anos atrás, né? Como você não estava lá há 200, 300 e tal, os portugueses de hoje também não estavam lá. Né? Mas a gente, por um outro lado, eu sei que as heranças elas permanecem. Então, se você é um índio hoje, ou negro no Brasil hoje, né, a tua história começa lá naquela exploração lá de trás. Né? Porque os portugueses, quando eles constroem o Brasil de hoje, né, o Brasil de hoje é uma construção dos portugueses, para o bem ou para o mal, né? Pelo menos até 200 anos atrás era uma construção dos portugueses, e para fazer isso eles tiveram que lutar contra os índios. E lutar contra os índios, entenda-se em lutar mesmo, né? Roubar a terra, matar, expulsar, né? E também se miscigenar. Portanto, muitos brasileiros de hoje no Brasil, se são herdeiros do índio explorado, também são herdeiros do português explorador. Então, eu não acredito nesse discurso, os portugueses nos exploraram. Exploraram a nós quem? Eu, por exemplo, não posso me dizer isso, porque, olha, tem uma parcela pequena da minha família que estava aqui no Brasil há muito tempo. Eu posso ter um antepassado africano ou indígena? Posso ter, como para mim posso ter um antepassado holandês, espanhol, francês até, os povos que estavam aqui lá no passado. Né? Mas a maior parte da minha família ela é portuguesa. Né? Quase a totalidade é portuguesa. Então, se eu porventura tenho um antepassado que foi explorado, eu tenho muitos antepassados que foram os exploradores. Então eu dizer assim, os portugueses nos exploraram, não, eu sou um fruto da vinda dos portugueses para cá. Os meus antepassados portugueses vieram para cá até muito recentemente, né? Século XX. Chegaram aqui todos no século XX, então não participaram daquela história lá de trás. O Brasil já era um país independente governado por brasileiros. Né? Mas gente no Brasil que é branca, que é classe média, e que tem outras origens, como por exemplo são descendentes de italianos, de alemães, de libaneses. Os portugueses não os exploraram. Como assim? Você está aqui no Brasil porque seus antepassados vieram para cá, porque o Brasil já era um país europeizado, né? Cristão, com uma cultura ocidental. E isso por causa dos portugueses. Vocês não vieram para cá, para a terra dos índios. Porque a terra dos índios tinha acabado há muito tempo, quando a imigração forte veio para o Brasil, né? Principalmente na segunda metade do século XIX. Né? As pessoas não vieram para ir para a Amazônia, os imigrantes. Eles vieram para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Esse foi o Sudeste que recebeu uma parte dos imigrantes brasileiros. Então, eu não vejo razão dessas pessoas falarem dessa forma. E como teve um comentador aqui, um louco, sabe? Uma pessoa que veio comentar, não, veio com essa história, falou que os portugueses viviam no passado colonial, achavam que estavam ainda à terra vista e que explorar, roubaram o nosso ouro, o pau-brasil e não sei o quê. E aí, num determinado momento, ele disse que tinha orgulho da origem dele italiana. Aí eu perguntei para ele de que parte da coisa italiana ele tinha orgulho.
se era da exploração que a Itália fez tardiamente, mas fez a Líbia, a Etiópia, a Eritreia. Vai lá estudar a história da presença da Itália nesses países africanos. Ou se ele tinha orgulho da heróica, né, e valorosa participação da Itália ao lado da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, de Mussolini, né, do fascismo que nasce lá na Itália. Ou se ele tinha orgulho, por exemplo, de Berlusconi. De que parte da Itália? Vejam, aqueles que forem de origem italiana, pelo amor de Deus, não me entendam mal, eu não tenho nada contra italianos, convivo com italianos aqui no Rio de Janeiro, tem muitos descendentes de italiano, amigos meus, né? Adoro a Itália, né? Mas ignorantes são ignorantes, sejam eles portugueses, brasileiros, italianos, africanos, índios. Idiotas são idiotas. Então eu questiono os brasileiros que fazem esse tipo de questionamento. Agora, os negros no Brasil, os índios no Brasil, realmente eles não tem muito como eles olharem para a coisa do passado colonial no Brasil e a presença dos portugueses aqui com orgulho e vendo pelo lado, não tem muito, porque eles... Mas isso em qualquer país que foi colonizado. Portugal não foi diferente. Então também me parece estranho que pessoas aqui ataquem Portugal, a colonização portuguesa, mas aí, não, porque os ingleses são muito maravilhosos, porque os alemães são maravilhosos, porque os franceses são maravilhosos, então vá lá para os países que foram colonizados por eles. Essa que é a minha distinção. Então, entendam bem, eu não defendo o racismo, e eu não defendo que o passado colonial foi só glórias, etc. Pelo contrário, muitas dessas figuras históricas que aparecem com grandes nomes e tal, não passavam de gente gananciosa, que estava lá na hora, ganhou aquele barco lá do rei, né? Eram gente da elite, da nobreza, receberam aquela viagem e era um sonho de ficar mais rico, mais poderoso e tal. Eles partiam para essas viagens e tal. E tem esse lado impressionante, porque as pessoas que iam nas viagens eram homens de baixa instrução, também gananciosos, também tal, mas eram homens pobres, os marinheiros, etc. E tal. E iam barquinhos, caravelas eram barquinhos, os caras entravam e iam para o mar a dedo desconhecido, uma coisa de maluco, conquistaram muitos povos, chegavam com aquelas armas de fogo, porque tinha uma diferença, porque os europeus tinham arma de fogo, bicho, mas arma de fogo era melhor ter um arco e flecha, entendeu? O cara tinha que pegar aquilo ali, pegar a pólvora, botar ali em cima, era uma coisa, né? Os caras já chegavam nos lugares para onde eles iam, já chegavam lá morrendo de fome, com escorbuto, um montão de homens num espaço pequeno, no navio, meses e meses no mar, coisa de doido. Então esses caras, pelo menos, tinham que ganhar alguma medalha por causa disso, dessa loucura deles, né? Que é coisa sobre-humana, eu acho, né? E quando chegavam nos lugares que iam, não encontravam gente boazinha. Essa coisa também de transformar o índio num serzinho de paz e amor, quase que um anjo, né? Cuidando dos animais lá, tudo isso também é uma forçação de barra, gente. Ser humano é ser humano. Ser humano, a gente pode questionar as civilizações. A civilização europeia, né, que se espalhou pelo mundo, redundou nesse mundo que a gente tem aí hoje, né? A civilização indígena, ela foi estancada lá atrás pela civilização europeia. A gente não sabe o que ela poderia vir a se transformar. Mas voltando ao assunto, a comissão chegou lá em dezembro e coletou muitos relatos de racismo. Muitos outros relatos têm aparecido na mídia em geral, inclusive relatos de brasileiros. E a gente vai discutir isso mais em outro vídeo, porque esse vídeo está ficando longo. Um abraço, gente.